sobre a sua opinião. Você entende que a marca da besta é literal ou você entende que a marca da besta pode ser um sentido figurado? Bom, para debater esse tema, estamos recebendo aqui o pastor Alex Mendes, é doutorando e mestre em teologia pela PUC, tem licenciatura em letras, tem especialização em gramática do texto da língua portuguesa, membro de vários grupos de pesquisas da LERT, pesquisa em literatura, religião e teologia, a questão de Deus, grupo de estudos do protestantismo, é autor de um livro muito interessante sobre um dos grandes nomes da língua portuguesa, né? Verdade. Que é o Padre Antônio Vieira. Bem-vindo ao programa mais uma vez, pastor Alex Mendes. Fazia tempo, hein? Fazia tempo, é verdade. Meu amigo, pastor César, pastor Luciano, internautas ouvintes, bom dia a todos, paz de Cristo. Pastor, é um prazer estar aqui com o senhor novamente, com os irmãos aqui. Vai ser muito bom. Legal. Você vai defender que a marca da besta é figurada ou que é literal? Boa pergunta. Pastor César, eu vou defender que a marca da besta, pelo aspecto literário do texto do Apocalipse, é simbólico. Tá, ok. Com a gente aqui também no programa, o pastor Luciano Scala, da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, tem graduação em filosofia, teologia, tem pós-graduação em bioética, pastoral da saúde, tem pós-graduação em gestão executiva e comunicação, e também teologia e o pensamento religioso, psicologia social e antropologia, preside a ONG Instituto Viver na Bênção, faz um lindo trabalho aí de recuperação para adictos, né? Pessoas que têm envolvimento com drogas. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates, pastor Luciano. Pastor César, bom dia, a paz do Senhor Jesus, bom dia também, pastor Alex, todos vocês que estão acompanhando o programa. É sempre muito bom estar nessa casa, é sempre muito bom tratar de assuntos bíblicos, teológicos. Hoje um assunto bem denso, vamos falar de escatologia, e é sempre bom estar aqui. Gostei do Rafael Scala, me senti o Rafael é seu parente, né? Entre família aqui. Legal. Para te homenagear. Bom, vamos lá. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. E eu vou começar. Bom, eu perguntei para ele, pastor Luciano, o senhor defende que a marca da besta é literal ou que é alguma coisa figurada, assim, simbólico? Legal, pastor. Para começar a nossa conversa de hoje, eu já apresento que vou defender que essa marca ela é literal. Nós temos alguns aspectos, né, que nos ajuda a entender desta forma, e é isso que eu vou estar apresentando no decorrer do programa. Vamos falar do texto de Apocalipse 13, Apocalipse 14, e lá a palavra marca ali é justamente literal. É isso que eu vou trabalhar hoje. Ok. Eu falei da enquete, né, e acabou não aparecendo aqui, mas você pode participar lá do @FM Rádio Musical e participar da nossa enquete, se é literal ou não. 57% está dizendo que sim, 45% está dizendo que é simbólico, mas esse número pode aumentar ou diminuir conforme você passe por lá e deixe o seu voto. Aproveitando, eu raramente falo aqui sobre isso, mas você pode seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, quanto no Instagram, FM Rádio Musical, César Cavalcante. Sigam, se vocês gostam desse conteúdo, todos os dias estamos aqui para gerar esse conteúdo com muito carinho para você, e você pode seguir a gente aí, se inscrever no nosso canal, isso dá mais força para a gente seguir avante. Pastor Alex Mendes, então o senhor já disse que vai defender uma posição onde a marca da besta é uma questão mais simbólica. Quais são as suas bases? Vamos lá, a sua opinião inicial aí. Maravilha, pastor César. É bom lembrar que a marca da besta está registrada em Apocalipse, capítulo 13, do verso 16 até o 18, né, pastor Luciano? O que acontece? Eu vou defender que o texto é simbólico a partir de 3 premissas básicas teológicas. Primeiro, o gênero literário de Apocalipse. O teólogo Osborne diz que Apocalipse ele é composto de 3 gêneros literários: apocalíptico, profético e epistolar. Então, por exemplo, o Apocalipse, pastor César, pastor Luciano, internautas, ele possui um estilo de linguagem misteriosa, cheio de figuras de linguagem, simbolismo, números, cores, visões espetaculares, metáforas. Então, o que acontece? O livro do Apocalipse, ele é extremamente simbólico. Outro ponto importante, segundo ponto, as metáforas, ou seja, as figuras de linguagem que o texto usa. Então, por exemplo, quem lê o texto, capítulo 13 do Apocalipse, versículo 1 ali, 1 e 2 e 3 a seguir,
vai ver o seguinte, que o autor, ele utiliza ali várias metáforas, pastor César. Por exemplo, ele vai usar a metáfora de imergir do mar. O mar ali é figurado ou é literal? Ele vai usar essa palavra mar. Outro ponto, ele vai também usar a palavra chifres, 10 diademas, as cabeças, por exemplo, semelhante ao leopardo. Ele vai falar de um urso, boca de leão, o dragão, imergir, por exemplo, da terra, que é a segunda besta, o falso profeta. Então ele vai falar, por exemplo, a marca da besta sobre a mão direita ou sobre a testa. O próprio número 666 ou 666 é um número simbólico ou é literal? O número que a gente sabe é simbólico. Outro ponto, então. E terceiro ponto aqui. Os grandes teólogos, por exemplo, Agostinho e vários outros, vão defender ali que a marca da besta, Agostinho em sua obra Cidade de Deus, por exemplo, ele vai falar que a marca da besta não se tratava de algo físico ou visível aos olhos, mas de algo moral, de um comportamento. Por isso, com base nesse ponto aí, é que eu vou defender, então, que a marca da besta ali, Apocalipse 13, versículo 8, é simbólico e não literal. Tá ok. Pastor Luciano Scala. Bom, eu entendo também o gênero literário de Apocalipse, que é um gênero apocalíptico, e diversos textos, de fato, eles trabalham essa questão simbólica. Eu acho que isso daí é um ponto, digamos que indiscutível. Apesar de ser um texto simbólico, em grande parte, nós precisamos também compreender que existe muita coisa que ali é literal. Quando nós falamos da figura do anticristo, o anticristo não é uma figura simbólica, entendo eu que ele é uma figura literal. Quando o texto, por exemplo, fala acerca do milênio, eu entendo o milênio como algo literal. Juízo, quando o texto fala sobre salvação, quando o texto de Apocalipse vai falar acerca do período da tribulação, eu acredito que é um período literal. Esse aspecto da marca, essa palavra marca, ela aparece em alguns textos da Bíblia. Ela vai aparecer, por exemplo, no Antigo Testamento. Nós temos quando Deus fala com Caim, que dali colocaria uma marca em Caim. Marca ali foi um sentido literal. Quando nós temos, por exemplo, lá em Êxodo, quando foi instituída a Páscoa, que eles deveriam marcar as portas ali, foi também literal. Né? Então, essa palavra marca, eu acho que é haragma. Haragma. Isso. Essa palavra, ela tem esse sentido de impressão, de algo que é de fato marcado. E também era muito comum. Na antiguidade, nós tivemos alguns exemplos na história de imperadores que marcavam ali os seus escravos. Nós temos no próprio Holocausto os judeus sendo marcados, eles eram marcados para serem identificados. Nós entendemos também, eu entendo também que esse período da tribulação, o texto vai falar que aqueles que não possuem esta marca na sua mão direita ou na sua fronte, na sua testa, eles não vão poder fazer comércio, comprar, vender. Como que vai ser essa marca? Porque nós sabemos que o anticristo, ele não é onisciente, ele não tem esse dom, essa capacidade de ser onisciente. Então, como que ele vai identificar aqueles que podem ou não podem comprar? Por isso, é por esse caminho que eu vou estar apresentando os meus fundamentos, porque eu acredito que é uma marca literal. E a sua opinião, você ouvinte, você pode mandar para cá. O que você entende lá de Apocalipse capítulo 13? Você acha que essa marca é literal, não é literal, tal? Como é que você entende? Bom, o pastor Luciano, ele explica as razões, né? Uma delas é que a pessoa sem a marca não pode comprar, não pode vender e tal. Logo tem que ser alguma coisa que a pessoa enxergue, que a pessoa, que haja algum tipo de contato visual. Por outro lado, o pastor Alex mandou aqui o Thomas Lee Osborne, né? O T.L. Osborne, falando a respeito da ideia de ser figurado, porque muitas coisas de fato no Apocalipse são figuradas, nisso todos nós concordamos, mas é tudo figurado, é tudo, então não dá para deixar tudo como figurado, também não dá para deixar tudo como literal, verdade, porque verdade. A lógica, né? Até a lógica não permite, não precisa nem ser estudioso, ou exegeta, ou escatologista para entender que não dá para colocar tudo como figurado ou tudo como literal no Apocalipse. Então, é uma escolha difícil. Volto aqui a palavra para o pastor Alex. Então, pastor Luciano,
meu amigo, servo de Deus, já falou algo muito importante. Só para situar aqui os internautas, e eu vou fazer uma pergunta para o pastor Luciano, é bom lembrar o seguinte, gente, que em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 18, aparece ali duas figuras enigmáticas. Primeiro, a besta que veio do mar, que é o anticristo, que representa um sistema político-econômico, e a segunda besta que veio da terra, que é o falso profeta. Então, representa um sistema religioso. Então, ó, no versículo 16 e 17, aparece ali o substantivo neutro caragma, que é um sinal. O pastor Luciano já falou muito bem, né? Significa um selo ou impressão. Essa palavra caragma era utilizado para selos imperial, selo de animais, escravos ou moedas romanas, como o pastor Luciano falou muito bem. Mas o seguinte, o Osborne vai falar, por exemplo, que a prática, essa palavra 666 está muito ligado, por exemplo, a uma prática antiga conhecida como gematria. Estava baseada no fato de que as letras do alfabeto eram também usadas como números de cálculos. Então, por exemplo, na minha opinião, a marca da besta ela é simbólica, porque é preciso destacar alguns pontos importantes. Por exemplo, pela descrição de Apocalipse, a marca da besta está associada ao nome e ao culto ao anticristo. Outro ponto, a marca da besta identifica os seus seguidores, é um tipo de posse, tá? Submissão e entrega e sua ideologia anti-Deus. Outro ponto importante é a marca da besta está em contraste com o selo de Deus e do Cordeiro. Ó, nesse ponto aí, a partir então dessas descrições, na minha opinião, a marca da besta é simbólica, a marca é posta na mão direita ou na testa, a testa simboliza a mente, entendimento e compreensão das pessoas, enquanto que a mão representa a atividade, ação e ocupação. Essa é uma tese, por exemplo, defendida pelos biblistas Fritz Heinecke, por exemplo, e que é Rogers, que são especialistas no Novo Testamento. Então, por exemplo, eu entendo que a marca da besta ali, ela é simbólica, por quê? Porque o pastor Luciano falou que entende que é literal. Então, pastor Luciano, no capítulo 7 do Apocalipse, versículo 7 e 3, fala que Deus marcou os seus justos com o nome do Cordeiro na testa e o nome de Deus na testa. E o capítulo 14 diz assim, ó, versículo de Apocalipse diz assim, ó, então olhei e vi diante de mim o Cordeiro de em pé sobre o Monte Sião, e junto com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome de Deus, né? O nome de Jesus e o nome do Pai. Uhum. Essa mesma palavra caragma aparece ali no texto também, outro também no Apocalipse 13, versículo 18. Na sua opinião, pastor, se o senhor entende que essa marca ela é literal, o senhor aplica também essa mesma literalidade também Apocalipse 7, versículo 13, 14, versículo 1? O senhor entende também que aqui é literal também ou não? Obrigado, pastor. Eu achei uma excelente pergunta. Eu penso que eu posso estar enganado. Essa palavra caragma, ela não aparece em Apocalipse quando fala acerca dessa marca dos justos. Uhum. Se não me engano, ali é signo que parece, é sinal. Eu posso depois até conferir. Você tem razão. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Porque então é sinal, é diferente. O haragma, que vocês estão citando com K, essa palavra ela aparece lá no capítulo 13 e no capítulo 14. Exato. Mas não no 7. Exato. No 7 é sinal. Sim. E João não tem confusão com isso. Porque João, quando ele escreve o evangelho, ele usa, e assim principiou Jesus, os seus sinais. Então são palavras diferentes. Eu não aplico a mesma compreensão. O que eu aplico, e eu até agradeço pela pergunta, onde eu aplico? O anticristo, entre as suas manifestações, estávamos até conversando fora do ar, ele se coloca no lugar de Cristo. Sim. Ele imita Cristo. Ele parece com Cristo, porém não é Cristo. E o que nós temos ali é, de fato, Cristo selando os seus, isso está lá em Apocalipse, e o anticristo, ele copia. Exatamente. Ele copia. Então é daí que vem a ideia, a noção de que é literal. É daí que eu tiro essa noção. O senhor entende então que esse selo é literal, o nome na testa de Deus é literal. Só deixa eu concluir aqui meu raciocínio. Sim. Deuteronômio capítulo 6, ali fala sobre os judeus que carregavam também, eu creio que é Tefilim, aquela caixinha, né? Que eles colocam aqui e na mão esquerda, no caso. O que tem ali? Ali tem o chamar. É isso mesmo, né, pastor? Chamar. Isso, exatamente. É exatamente isso que o anticristo ele faz.
Quando a gente faz a leitura em Apocalipse 13 e ali aparece essa palavra, ela mostra que é literal. Porque a Deuteronômio 6 é literal. Que eles colocavam na testa, que eles colocavam na mão esquerda. Hoje, né? Até hoje, exatamente. Aquele que eles colocam na porta, o mezuzá. Exatamente isso. Eles estão fazendo de forma literal. E é por isso que penso eu que o meu fundamento faz sentido, porque aqui o anticristo ele faz uma cópia. Ele faz uma cópia. Ele usa esse sinal também. Ele vai usar esse sinal literal também. Ok. Vamos lá, pastor Alex. Então, o pastor Luciano está dizendo, então, que apesar do termo grego, né, ser diferente, o senhor está dizendo, então, que esse sinal, que esse selo na testa, né, no nome de Deus e de Jesus, é literal, então. O senhor entende que é literal, que vai estar ali literal no justo, na grande tribulação? O senhor entende que é literal esse selo? Ali são expressões diferentes. Né? Não, assim, então, ótimo. Mas esse selo no justo ali, no povo de Deus ali na grande tribulação, é literal ou é simbólico? Nesse sentido, ele pode ser tanto literal como simbólico. O que não cabe no meu ponto de vista, vamos trabalhar Apocalipse 13, é entender ali, pelo menos no meu ponto de vista, como simbólico. Mas no caso desse sinal, é uma expressão diferente. E João não tem confusão com esses termos, porque João ele usa os dois termos, né? Por isso que eu entendo que, de fato, pode ser literal ou não, mas no caso de Apocalipse 13 não tem como falar que é simbólico. Entender, por exemplo, como literal é um problema, porque o que acontece? A partir dessa interpretação, dessa literalidade da marca da besta, muitos estudiosos, muitas pessoas, por exemplo, identificam, por exemplo, essa marca da besta como sendo um dos imperadores romanos, né? Tem gente que fala que foi Nero, né? O anticristo ali é Nero, ou é o Papa, né? É o Papa, ou Mussolini, ou Hitler. Já tem cristão que fala, por exemplo, assim que, olha, se você tirar aquela kippah, eu esqueci o nome agora, né, da cabeça do Papa, tinha gente que dizia isso. Solidão. Né? O Solidão, né? Olha, lá vai ter o número 666, né, pastor Luciano? Então, por quê? Porque essa compreensão aí de uma marca literal é muito complicada. Por quê? Pelo aspecto literário de Apocalipse. Ele impõe dificuldade. O texto impõe dificuldade. Por isso que é importante, ao se aproximar do texto, cautela hermenêutica. Então, assim, por exemplo, então, se a gente entender, então, que a marca é literal, então, metáforas como, por exemplo, a besta subiu do mar, a besta é literal? É literal a besta? Então, mas aí nesse caso da besta que subiu do mar, há uma explicação no próprio texto. Sim. Ele fala assim, o mar... Eu não vou achar o texto. Tem um texto que explica. Mas ele falou, o mar é multidão de pessoas. Exato, Sim. Vai explicar. Já fazendo a metáfora, né? Então, por exemplo, ele vai falar assim, por exemplo, da segunda besta, dos chifres, né? Do dragão. Quem é o dragão aqui? O dragão está no trono. Então, por exemplo, olha só. Então, o texto vem fazendo o quê? O próprio relato do texto literário, ele vai mostrando que é metáfora. Quando chega logo na marca da besta, nós vamos entender como também? Como simbólico, uma metáfora. Então, mas é interessante, pastor, desculpe sim, não, fica à vontade. É interessante porque essa palavra, eu acredito que o que ajuda a gente a debater esse tema aqui é a palavra, de fato. Haragma aqui, todas as vezes que ela é empregada na Bíblia, ela é empregada de forma literal. Todas as vezes que ela é empregada, ela é colocada de forma literal. A forma simbólica, que é a forma que João usa para falar sinal, é a forma que ele usava também. Ele usa em Apocalipse também. Porém aqui, quando ele coloca essa palavra, ele está fazendo o que todos os outros autores fizeram ao descrever algo literal. Pensando nos primeiros leitores de João, aqueles que estavam ali lendo o Apocalipse no primeiro momento, não era difícil para eles compreenderem esta marca. Não era difícil eles compreenderem que será necessária uma marca. Esses são os leitores primeiros. Nós hoje fazemos essa leitura, interpretação desse texto, mas os leitores primeiro de João, eles não tinham dificuldade com isso. Não tinham dificuldade porque a palavra que João usa é a palavra como se fosse uma tatuagem, uma marca. Essa é a palavra que ele usa. Eu acho complicado entender, por exemplo, que essa marca seja literal.
pela própria descrição simbólica do texto, né? O texto vai trazendo várias metáforas, né? Então, para entender que essa marca seria literal, você também tem que entender que, por exemplo, os chifres são literais, o urso é literal, o trono do anticristo é literal, tudo aqui é literal. Só a marca da besta, então assim, ó, tudo aqui é simbólico, né? Então, só a marca da besta é literal? Então, não tem condição, né? Por exemplo, olha só. Então, ó, O anticristo, o senhor crê que é literal? O anticristo, a besta é uma referência, a primeira besta é uma referência ao anticristo. Mas besta é literal? Ele usa a metáfora da besta. Então, assim, o anticristo é lógico, é um personagem. Mas o senhor crê que é um personagem? É um personagem. Porque tem pessoas que acreditam que é um sistema. Sim, não, né? Para mim é um personagem. Mas a besta, ele usa a besta como uma metáfora para o anticristo, para esse homem do mal, entendeu? Então, olha só, todo o texto ali vai fazendo o quê? Uma descrição metafórica. Essa noção que ele coloca de comprar e vender. Então, o senhor acha que isso aqui não procede? Ótima pergunta, pastor Luciano. Então, o que acontece? Só como entender isso aí? Então, assim, por exemplo, ó, o sinal na testa e na mão diz respeito a uma adaptação social com as práticas malignas do anticristo e não meramente um sinal visível. Porque é o seguinte, ó, diz assim, ó, ninguém podia comprar ou vender. Ali a expressão econômica para se conformar com a vontade da besta tem precedentes em Apocalipse. Ou seja, só que interessante o contexto histórico. Em Pérgamo, por exemplo, em Tiatira, a estrutura de guildas comerciais que controlava a vida da cidade impunha enorme pressão econômica sobre os cristãos ali, por exemplo, para se conformarem às tradições pagãs. Então, o verso 18 ali, pastor, é muito interessante, porque é o seguinte, ó, a razão da impossibilidade de comprar e vender por parte daqueles que não receberam a marca e o número da besta explica-se a partir do contexto social de João. Então, olha só, interessante. Como assim? Você quer dizer o quê com isso? Porque, ó, nos dias de João, quando os cristãos se recusavam a adorar o imperador, por exemplo, ou participar da vida social imoral, eram excluídos na época. Eles eram excluídos e até mesmo mortos. Então, a marca não era meramente um visível, mas comportamental. Então, a marca ali diz respeito ao quê? Às pessoas que já adoram o anticristo, que se adaptaram ao sistema do mal, e não meramente uma marca, né, um sinal assim visível na mão. Então, de forma nenhuma, ali diz respeito ao quê? A uma conduta da pessoa, a um comportamento da pessoa. Como que a pessoa como que o anticristo vai identificar essa pessoa? Quem pode comprar e quem não pode comprar. Porque as pessoas adoram o anticristo, pastor. Então, não, assim, mas como que isso vai ser perceptível? As pessoas vão estar adorando a ele, pastor. O texto do Apocalipse é claro. Diz que muitas pessoas vão adorar o anticristo, vão dizer quem é como a besta, quem é semelhante à besta. Quem pode com a besta? Então, assim, os seus seguidores do anticristo, eles vão estar o quê? Adorando a besta. Então, a marca é uma adoração? Exato. A marca é um comportamento das pessoas que se adaptam ao sistema maligno do anticristo. E não meramente um sinal. João usa aqui uma metáfora. É um comportamento das pessoas que seguem o anticristo. Não é a resposta que eu encontro na Bíblia ao ler esse texto. Né? Não é a resposta, porque em nenhum momento João ele vai usar a ideia de comportamento, né? Fazendo a leitura direta aqui do texto, em nenhum momento ele fala de comportamento, em nenhum momento ele fala de uma crença que a pessoa vai ter adorando ou não adorando o anticristo. O que João fala é que essa pessoa, ela recebe um sinal, ela recebe uma marca na sua testa ou na sua mão direita, e se ela não tiver esta marca, ela vai ser perseguida, ela vai passar por perseguições e ela não vai ter como comprar e vender. Então, diretamente olhando para o texto, a resposta que o próprio João nos dá é isso. Em nenhum momento ele coloca de adoração ou que a pessoa ela vai se comprometer com a besta. Não é isso que ele fala. Ele fala de uma marca. E é a mesma palavra, como eu repito, é a mesma palavra Caragma. que está lá em Levítico 19, que vai estar lá em Êxodo ao falar da Páscoa, é a mesma palavra que falou com Caim. É uma marca visível, né? Então eu percebo Qual seria a palavra que o pastor acha que está ali? O pastor lembra? Dá pra... Qual palavra? Essa palavra que o senhor falou aí, que denota uma marca visível. Caragma. Não, lá no Antigo Testamento também está caragma, no hebraico? Não. Ele falou do grego. Sim. Eu posso pesquisar aqui. Então, olha só, enquanto o pastor pesquisa, olha só. Ele falou assim que
que não há adoração das pessoas ao anticristo. Não é o que a Bíblia diz. Por exemplo, olha só, Apocalipse 13, versículo 12. Diz assim, eu disse que a marca não é uma adoração. Sim. Né? Olha só, eu digo para vocês aqui, ó, com base no texto de Apocalipse, que a marca da besta está associada ao culto e o nome da besta. A marca da besta identifica os seus seguidores. Por quê? Porque eles adoram a besta. Olha o que diz o texto, Apocalipse 13, 12. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a besta, a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Sim. Então olha só, pastor, como que os cristãos no primeiro século, eles quando eram pegos, por exemplo, Policarpo, por exemplo, né, quando é pego pelo Império Romano, qual era, pastor, qual que era a forma que ele fazia para ser liberto do Império Romano, para não morrer, para ser livre, para não ser martirizado? Negar a Cristo. Então, isso, mas era o que mais? O que? Ele tinha que fazer mais o quê? Só negar a fé dele? Adorar o imperador? Exatamente. Então, havia um culto ali. Então, assim, ó, João, ele utiliza, lógico, esse contexto da época dele, tá? Para falar dessa marca. Porque o capítulo 13, tudo que ele usa ali, essas figuras de linguagem, besta, chifres, diademas, o dragão, a segunda besta, gente do céu. Mas qual que é a dificuldade? Tudo isso é figurado. Tudo isso é figurado. Quer dizer, só a marca na mão direita e na testa tem que ser literal? Então, assim, por exemplo, o pastor não respondeu a pergunta, por exemplo, eu fiz para ele. O capítulo 7, Apocalipse, versículo 13, aquele sinal, né, na testa lá do servo de Deus. Não, apesar da palavra grega ser diferente, por exemplo, ó, o capítulo 14 aqui diz assim, ó, a gente deu aqui, ó, e trazia escritos na testa o nome dele, de Jesus, né, e de seu pai. Essa marca literal ou não? O pastor falou assim, pode ser, pode não ser, pode não ser, mas não respondeu, pastor, é literal ou não? Essa marca aqui é literal ou não? Aí o que eu disse para o senhor, o termo que João vai utilizar aí é um termo sinal, que pode ser, nesse caso, compreendido não como literal. Foi a minha fala. Sim. E o que eu disse é que João não tinha dificuldade com esses termos, porque esse termo ele utilizou aqui, ele utilizou no Evangelho, ao citar os sinais de Jesus, as manifestações miraculosas. O que eu disse é que aqui na frente, em Apocalipse 13, ele não usa a palavra sinal. Ele usa a palavra marca. Ele usa a palavra caragma. Ou seja, é uma marca que todas as vezes que foi utilizado na Bíblia, foi utilizada para expressar algo literal. Eu não vejo dificuldade de compreender isso como literal, exatamente por isso. Porque todas as vezes que se usa esse termo, se usa para falar de algo literal. Bom, eu vou fazer um intervalo e hoje recebendo aqui dois amigos queridos, pastor Alex Mendes, pastor Luciano Scala, para debater um tema da escatologia, né, da doutrina do fim dos tempos. E o tema é a marca da besta. É literal? O que é essa marca? É não literal, né, figurada? O pastor Alex está defendendo que é figurada, baseando-se na ideia de que muitas coisas no Apocalipse é figurado. Isso é verdade. Mas muitas coisas também são literais, né? O pastor Luciano está defendendo que não, a palavra, né, essa própria palavra, ela é empregada poucas vezes no Novo Testamento, no grego, mas às vezes que ela é empregada, geralmente diz respeito a alguma coisa literal, né? Esse é um dos métodos de uma boa exegese. Você tá estudando a palavra naquele texto, não esquece esse texto, procura essa mesma palavra em outros momentos e veja como ela é aplicada e tal. Então eu volto aqui com o pastor Alex Mendes, que eu comecei o bloco com ele, fechei com o pastor Luciano. Olha, pastor César, na minha opinião, a marca da besta, ela, nesse texto aqui, não é literal. Eu, na minha opinião, aqui, por exemplo, eu estava falando agora com meu amigo pastor Luciano, mostrando aqui um site, uma pesquisa aqui, né, que diz assim, a palavra marca no grego charas ou charagma significa também por estaca dentro de, aderir dentro de ou entalhar. Ou seja, na minha opinião, o sinal aqui, ou o nome ou o número da besta, ou o sinal, o nome ou o número da besta, realmente tem a ver com adoração à besta. Tem a ver com adoração à besta. É interessante porque, quer ver, ó, ele vai citar aqui um texto aqui, ó. Não vou ler esse texto aqui, não. Então, Por quê? assim,
Não, é que não tá certo o texto aqui. Eu não encontrei o texto. Não encontrei. O que acontece? Então, assim, ó, por exemplo... Eu também não encontrei, eu procurei aqui. O que fala sobre adoração, não encontrei. Só encontrei marca. Só tem 13 e 12, né? O 13 e 12 que fala. Então, assim, eu volto aqui a pergunta pro meu amigo pastor Luciano, nesse nosso bate-papo aqui. Pastor Luciano, pensar em uma marca da besta literal, meu amigo, o senhor não acha que abre margem para várias especulações, essas teorias da conspiração, e não induz as pessoas a erros teológicos, como por exemplo, né, as pessoas acusarem várias pessoas de possuir a marca da besta? A marca da besta é um chip, né? A marca da besta pode ser o Papa, ou sei lá, né? Nero, várias pessoas, né? Pastor, pensar uma marca da besta literal, sabendo o gênero do texto, se atendo ao capítulo 3 do Apocalipse, né? Onde ele vai usar várias metáforas, não pode induzir as pessoas a um erro teológico, meu amigo? Resposta, perguntas bem simples para responder. Eu sou pré-tribulacionista, então eu tenho a minha compreensão de que a igreja ela não vai passar pelo período chamado tribulação, tá certo? Essa marca, ela vai ocorrer quando? Se nós olharmos dentro dos textos que falam acerca desta marca, se nós formos olhar para Apocalipse, que trata sobre este assunto, nós vamos ver que essa marca ela vai acontecer no período da tribulação. Qualquer especulação que for feita hoje, como por exemplo ser um chip, ser a vacina da Covid, ser um código de barra, qualquer especulação, nós estamos falando de especulação. Porque biblicamente essa marca ela só vai acontecer no período chamado tribulação. E esta marca também, ela não vai ser inserida nas pessoas de forma inconsciente. Então as pessoas elas não simplesmente vão tomar uma vacina e sem saber estão recebendo a marca da besta. Não é isso que a Bíblia nos orienta. As pessoas que receberão esta marca receberão de forma consciente. As pessoas saberão aquilo que de fato elas estão fazendo. Tudo que for falado hoje ou até o dia da tribulação são especulações, porque esta marca só ocorre no período da tribulação, quando o anticristo vai de fato se manifestar como anticristo. Ok, pastor Alex. Então, na minha opinião, essa marca é literal. Interessante porque... Eu também tenho. É simbólica, é simbólica. Porque o que acontece? Olha que interessante, né? Por que o número 666? É interessante lembrar o seguinte, né? Aqui uma curiosidade, né? Para Agostinho, eu falei aqui, para Agostinho, na Cidade de Deus, ele vai falar que no livro 20, o capítulo 19, ele vai falar que a marca da besta ali são más ações que identificam as pessoas com o anticristo. Então, para ele, eu concordo com ele. Agora, olha interessante, pastor Luciano. Em Daniel 3 e 2 diz o seguinte, né? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou ao campo de Durã, na província da Babilônia. É bom lembrar o seguinte, gente, que o número 6, ele era o valor base na matemática dos sumérios e babilônicos, de forma que esses números 600, né, 60 ou 6, eles eram sagrados para o paganismo. Eles eram muito valorizados pelo paganismo, pastor Luciano. Assim como, por exemplo, o múltiplo 666. Então, assim, é por isso que... E isso tem a ver, por exemplo, com culto, com imagem. Por exemplo, o que é que Nabucodonosor ele faz lá em Daniel 3 e 11? Né? O que era que, por exemplo, os 3 jovens hebreus precisavam fazer para identificar-se com ele, ou para se sujeitar ao seu reinado? Eles tinham que fazer o quê? Adorar a imagem. Então, olha só, ele levantou a imagem e exigiu deles uma adoração. Então, por isso que... Concordo contigo, tudo que o senhor está falando, eu tô... Maravilha. Então, assim, por isso que no capítulo 3 do Apocalipse, o texto ali, ele conduz o leitor para isso, entendendo o gênero literário do texto, que ele vai usar metáforas, figuras, tá? Ele vai usar aqui várias figuras, né? Então, o senhor concorda que ali não é literal, por exemplo, a besta, ele vai usar da besta, não é literal. Então, por que a marca na mão direita e na testa seria literal? Então, interessante isso aí. Eu concordo contigo, até o sentido, quando fala que vai ser...
as pessoas que receberam esta marca, elas estarão adorando a besta. Então, até aí, eu concordo que, de fato, isso vai acontecer. Agora, o meu desafio é não olhar para essa marca e entender como literal. Sim. Porque como que o adversário, como que o anticristo vai identificar essas pessoas? Porque ele não é onisciente, nós sabemos disso. Sim. Né? Ele vai marcar para exatamente saber quem são essas pessoas. E uma vez que a pessoa aceitou ser marcada, ela está adorando a besta. Mas, pastor, como o senhor se apresentou agora há pouco como pré, mas como pré, a igreja já foi, certo? Certo. Por que tem que ter distinção? Porque uns tem marca, outros não. Sim, Se o povo de Deus foi embora, o resto já é da besta. Então por que tem que ter marca? E lá no Apocalipse, tem lá, eu acho que é o capítulo 20, que aqueles que não receberam a marca da besta. Sim, isso. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Eu tenho a compreensão que eu como pré, acredito que nesse período da tribulação, muitas pessoas não aceitarão adorar ao anticristo. O fato delas estarem na tribulação não significa que elas já estão condenadas. Significa que elas terão que ser salvas pelo seu testemunho, pelo seu sangue. Elas não aceitarão se curvar ao Então a anticristo. salvação vira por obras nesse momento. Nesse momento, sim. Porque a pessoa, ela não vai aceitar esta marca. Por isso que eu acredito que vai acontecer essa distinção no período da tribulação. Entendi. Então, o senhor defende então que então haverá uma salvação por obras na grande tribulação? No período da tribulação, a salva vai ser manifestada pela ação de Deus, mas a pessoa, ela não vai aceitar a marca. Ela vai permanecer até o fim. Muitos são martirizados nesse período. A Bíblia fala daqueles que estão... Quem são esses que vêm? São aqueles que não aceitaram a marca, que estão com as suas vestes brancas. Quem são esses? São esses que não aceitaram adorar o anticristo no período da tribulação. Entendi. Então essas pessoas que vão estar lá, quem seriam essas pessoas que vão estar na grande tribulação? Ímpios, mas quem? O senhor entende ali que vai estar quem ali? Ímpios? Só os ímpios só que vão estar na grande tribulação? Que não vai ser reservado, a igreja vai ter sido arrebatada. A igreja, na minha compreensão pré, a igreja é arrebatada, mas todos da igreja, todos que hoje se denominam como igreja, o corpo místico de Cristo, não. Então, nesse período, muitas pessoas que no arrebatamento não foram salvas, não subiram com Cristo, usando esse termo, elas serão alcançadas no período da tribulação, não aceitando a marca da besta. Então, mas é que lá, por exemplo, em Apocalipse 20, versículo 4, fala assim, ó. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem não receberam a marca. Sim. Essas pessoas que não receberam a marca, lá em Apocalipse fala que é por causa do testemunho de Jesus. Mas se já houve arrebatamento, como essas pessoas tinham esse testemunho de Jesus? Então, é que nós temos uma compreensão diferente desse período da tribulação, né? Eu compreendo que a igreja ela é arrebatada, mas eu compreendo que ainda nesse período da tribulação ocorre salvação. Eu acredito nisso. E esses que não aceitaram ser marcados nesse período, são aqueles que resistiram durante o período da tribulação e não negaram a Cristo e entregaram as suas vidas em testemunho a Cristo. Ok. Pastor Alex. É interessante, né? Porque o pastor César leu esse texto aqui, ó, de Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Muito interessante esse texto, porque diz assim, ó. Eu vou ler aqui novamente, ó. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar os que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então perceba bem aqui que parece que o autor sagrado do Apocalipse, João, ele identifica, né, esse sinal, essa marca, com uma adoração à besta. Então, assim, os que não adoraram a besta, entendeu? Ou seja, não se identificaram com a besta, não aderiram, né, a essa ideologia da besta, né, desse demônio, desse dragão, desse mal. Então, eles foram salvos, foram bem-aventurados por Deus. Mas, o pastor Luciano, como que o senhor explica, por exemplo, então, o capítulo 12 do Apocalipse, versículo 17, né? Diz assim, ó.
Se a igreja vai estar, já era pastor arrebatada, como explicar esse texto aqui, ó, capítulo 12, versículo 17? O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, e os que guardam os mandamentos de Deus se mantêm e mantêm o testemunho de Jesus. Pastor, se vai estar só ímpios aqui na terra, né, pastor? E a igreja não vai estar aqui, né? E as pessoas vão ser salvas pelas obras. Como entender esse texto aqui, pastor? Como o senhor entende esse texto? Tanto aqui em Apocalipse 12 termina dessa forma, como também o capítulo 14. Quer ver? Deixa eu ver se é o 14. Acho que é o 14. Acho que me fugiu aqui. Mas esses dois capítulos, eles falam exatamente de guardar o mandamento. Quando eu faço a defesa de que é uma marca literal, e me utilizo do texto de Deuteronômio, capítulo 6, que eles têm, os judeus até os dias de hoje, aquela marca, tanto na testa como na mão, é exatamente isso. Percebe que essa imagem da besta, ela aparece entre esses textos. É que me fugiu agora a segunda referência, né? Eu acreditava que era o 14. Mas tudo bem. Esse texto da besta, ele está no meio desses dois textos, que fala sobre guardar o mandamento. E para um judeu, guardar o mandamento é exatamente isso. Aquela questão da mão e na testa. Que é algo que não é simplesmente simbólico, é literal. Eles colocam, de fato, lá o chamar e guardam isso, né? Então, Eles têm esse acho costume. que essa perseguição aqui do anticristo vai ser só judeus? O senhor tá ligando? Não. Nesse sentido, não. Essa questão que o senhor está colocando... Mas vai perseguir quem, então? Ele vai perseguir quem? Os judeus e aqueles que não aceitarem a marca da besta. Que, dentro da visão pós, é a igreja que vai estar aqui. Porque né? lá no Apocalipse 20, eles foram degolados por não aceitarem a marca da besta, mas por sustentar o testemunho de Jesus. O judeu não faz isso. Sim, mas vai ter conversão de judeus nesse período. Então, mas ele deixa de ser judeu, né? Quando a pessoa se converte, sim, aí ele deixa de ser judeu. Faz sentido. O que a gente tem de dificuldade é que pro pastor que é pós, a igreja vai estar aqui. Então a igreja é simples de entender. Fica mais fácil de entender. né? Fica mais simples de entender. É né? A minha explicação ela vai se tornar até mais complexa. É verdade. Mas quando a gente fala Mas aí muda o assunto, né? Também, e acaba que muda o assunto. Eu não quero também causar. Vamos lá. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas coloca aí a vinheta de considerações finais. Rafael Scala, vai. Considerações finais. Debates. Bom, eu quero agradecer aos pastores Alex Mendes, pastor Luciano Scala, homens de grande envergadura espiritual, ministerial, por participar com a gente desse tema hoje. Um minuto para fechar, pastor, quero te agradecer, muito obrigado. Pastor, por prazer rever o senhor. Esteja mais vezes com a gente. Muito obrigado, meu pastor, meu amigo. Gente, eu quero agradecer aqui o pastor César Cavalcante, a nossa irmã Carla, pelo convite, né? Um prazer rever o meu amigo pastor Luciano aqui nesse debate maravilhoso, nesse diálogo. Foi um prazer, pastor, muito obrigado. E eu quero terminar dizendo que o que sabemos é que a marca da besta se trata de um poder mundial. O anticristo, ele vai ter um poder político e econômico que nunca foi visto na história da humanidade. Nenhum governo já teve esse poder. Então, trata-se de um poder mundial. Nenhum governo teve esse poder e os cristãos devem estar vigilantes, tá, gente? Vigilantes, buscando a Deus, preparando-se para encontrar com o Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor. Quem quiser te achar nas redes sociais ou seus livros, como é que funciona, pastor Alex? Pastor, quem quiser me achar, olha, gente, eu sou meio ruim de redes sociais, mas vai me achar no Instagram. Então, @AlexMendes4813, tá? Se você quiser adquirir meu livro, pode adquirir, vai ser uma alegria, tá? @AlexMendes4813, porque é o nosso candidato e esse é o número para ele se tornar vereador. Cuidado com esses números aí, eu vou fazer uma leitura. Pastor Luciano, bem-vindo sempre aqui. Muito bom te receber também, meu irmão. Obrigado, pastor César, obrigado, pastor Alex, pela partilha, pelo diálogo de forma muito respeitosa. Na minha opinião, esta marca, ela é literal.
Eu entendo, lendo Apocalipse capítulo 13, que quando João ele fala para os seus primeiros leitores, ele estava exatamente dizendo isso, que era uma marca literal. E é por isso que ele vai usar a expressão haragma, que eu defendi desde o começo do programa. Eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram conosco, agradecer a produção da Rádio Musical. Eu comentei de um projeto que eu gostaria de divulgar, pastor, pode ser? À vontade, em alguns claro. segundos. Nossa igreja faz um trabalho, eu sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção. Trabalhamos com pessoas em situação de rua. E nós estamos agora, nesse mês de julho, com uma grande campanha para nós trocarmos a Kombi da nossa igreja, que precisa nós precisamos de um Faz carro trabalho novo. social, né? Exatamente, com as pessoas em situação de rua e com dependentes químicos. Então, eu estou pedindo ajuda, porque a gente precisa trocar esse carro. Você podendo ajudar, qualquer valor é muito bem-vindo. A nossa chave Pix é o CNPJ 17 668 756 0001-6. Instituto Viver na Bênção. Ou você pode falar comigo nas minhas redes sociais. No Instagram, Luciana Escala, ou no meu WhatsApp, que é o 011 96424 2661. Se você tá pensando em investir no reino de Cristo, tá aí uma oportunidade, cara. Verdade. Tá aí uma oportunidade. Uma Kombi nova vai ajudar. Ah, pastor, uma Kombi eu não tenho. Eu quero investir, mas só R$1.000, tá? Ajuda pra caramba. Então, chama aí pelo @Luciano Escala. Igual você escreve escada, mas com L no lugar do D. Escala. Igual meu nome e o nome do Rafa aqui, né? Exatamente, exatamente. Como o sobrenome do Rafael aqui, Rafael Escala, né? Que vocês são parentes. Então, chama lá, Luciano Escala, e faça a sua contribuição e ajude. Você que ainda não entrou no Férias com Teologia, vai esperar o quê? Vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido, meu amigo?